Boa tarde a todos. No segundo dia do congresso do ISTH, eu e a Ariane assistimos uma apresentação sobre mulher e trombose. E eu pergunto para a Ariane, mulher é igual homem? Não. Cirilo, então assim, a gente acabou de assistir essa sessão, que é uma das sessões de destaque do ISTH, que era sobre mantendo a hemostase na mulher, as novidades e os grandes desafios. E foi uma sessão fantástica. Foram 4 apresentações só de mulheres médicas, né? Falando sobre as peculiaridades do manejo da hemostasia na mulher e mostrando diferenças laboratoriais, clínicas, representatividade nos clinical trials, que é reduzida nessa população, no trauma. Então, foi uma sessão que refletiu muito a linguagem desse STH, que é personalizar, direcionar as terapias, entender essas diferenças entre homens e mulheres no sentido positivo para que a gente faça as terapias mais efetivas. Me chamou a atenção muito dessa sessão, Cirilo, 2 apresentações. A primeira, que foi da professora Julia Coleman, do Ohio State University, em que ela falou sobre o efeito, a influência do sexo, né, do gênero, na coagulopatia induzida pelo trauma e na ressuscitação. Eu achei fantástico. O que você achou, Cirilo? A questão da... A mulher já sai na frente em relação à trombose. Né? E a gente precisa... Um problema que a gente vê nos trials americanos e canadenses é a realização de tromboelastografia. Aí é difícil um pouco para a gente colocar o Brasil como um todo. Né? Sim. A gente não tem essa condição. Mas que eles diversificam a mulher e o homem. Inclusive no tipo de material que está sendo transfundido, né? Eu achei esse dado que ela mostrou da influência do tipo de plaqueta transfundida, se é de mulher ou de homem. Enfim, uma personalização daquela terapia, agora direcionando para o gênero masculino, feminino. E uma outra sessão também que foi muito interessante, já pegando o gancho aí da questão do tromboelastograma, Cirilo, foi uma aula na questão da tratamento da trombose associada aos cânceres femininos, em que a professora Maha Ottman, da Queen's University do Canadá, mostra um trabalho que está sendo realizado pelo grupo, tentando avaliar se o tromboelastograma realizado durante o tratamento dos cânceres ginecológicos, e ela colocou previamente, então, um acompanhamento evolutivo do tromboelastograma, poderia ajudar a predizer as pacientes de maior risco para trombose, associando isso ao Scott Corona. Então, seria uma intensificação da predição de risco baseado em exames que podem mostrar numa população que é heterogênea de tumor feminino e uma população em que não foi tão representada nos scores de Corona, inclusive, para câncer de ovário. E ela alerta que o câncer de ovário é extremamente trombogênico. Exatamente, tanto pelos efeitos locais, né, de grandes massas tumorais, quanto pela própria biologia tumoral. Então, foi um dado extremamente interessante. Esse estudo está em andamento e ela já mostrou a análise de 36 pacientes, ainda muito preliminar, mas já mostrando como que há uma piora do perfil hematológico no sentido de mais hipercoagulabilidade nessas pacientes com câncer de ovário e durante o tratamento, tratadas ou não com quimioterapias que são trombogênicas. E para finalizar, para mim, a melhor aula. Anita, né? Anahita Dua, que é uma cirurgiã vascular, professora da Harvard Medical School e que lidera um grupo de pesquisadores, um grupo de pesquisa na universidade sobre o dimorfismo, o polimorfismo da resposta plaquetária nas pacientes com doença arterial periférica. E ela foi muito enfática no posicionamento dela. Foi uma das aulas em que foi muito elogiada pela audiência que estava ali presente, pela clareza e pelas diferenças que ela mostrou, né, Cirilo? O que você achou dessa apresentação dela?
fantástica apresentação. Eu acho que ela foi muito incisiva, né? E mesmo no atendimento, a gente precisa ser rápido uma coisa. Um point of care que ela colocou. Então ela colocou no manejo da doença arterial periférica, novamente incorporando o tromboelastograma como essa ferramenta, também de resposta à terapia antiplaquetária. O que me chamou a atenção na aula dela foi a maneira como a gente tenta colocar todo o manejo da doença arterial periférica de abaixo do joelho, acima do joelho, com uma terapia própria antiplaquetária, quanto, na verdade, toda a medicina hoje caminha para uma personalização da terapia do diabetes, da terapia da hipertensão, e ela mostra uma estratégia de stepwise approach, em que ela avalia a resposta de cada indivíduo ao tromboelastograma quanto à agregação plaquetária e modifica e ajusta a dose. Então, eu acredito que esse estudo, se ele se mostrar efetivo para o manejo da doença arterial periférica, evitando amputações na população aí, com diferenças na população feminina, talvez a gente esteja caminhando para uma mudança até de paradigmas de tratamento, né, Cirilo? E até perguntei para a Ariane em relação à cardiologia, né, se são doenças iguais, né, coração e doenças periféricas. E qual foi a resposta? Não são. Né, são doenças de leitos vasculares diferentes, que compartilham algumas coisas em comuns, mas a doença arterial periférica apresenta peculiaridades que a doença coronária não apresenta, e a gente não pode, novamente reforçando as palavras da professora da Harvard, colocar todo mundo no one size fits all, num balaio só, se foi mais, mais direto do que eu, brasileiro, nesse sentido. Então, essa realmente foi uma sessão que quem tem acesso à apresentação, a gente vai trabalhar isso no webinar, né? Que a gente vai ter um webinar depois aqui do término do ISTH, sem dúvida, vale a pena ser revista e fiquem com essa mensagem na cabeça para o manejo das diferenças entre os sexos e como a gente vai personalizar esse cuidado. Não é isso, Cirilo? E vamos continuar, que ainda tem muita coisa hoje, né? Muita coisa. Então tá bom. Um grande abraço. Tchau, gente.